Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E vamos começar agora uma nova série aqui no canal, que se chama Cidades de Portugal. Então eu vou trazer aqui, talvez semanalmente, talvez de 15 em 15 dias, não tem uma data certa, mas algumas vezes aqui no mês você vai ter uma cidade que eu vou falar sobre ela. Então, sobre localização, custo de vida, aluguel, educação, saúde, transporte, enfim, algumas cidades de Portugal para você poder ir avaliar e conhecendo para, quem sabe, quando você chegar aqui no país, já ter mais ou menos noção de onde você quer morar e qual é a cidade aí que tem mais a ver com o seu perfil e da sua família. E para estrear, né, esse quadro de cidades de Portugal, obviamente vamos começar com a minha cidade, que é a cidade de Évora, tá? Então vamos lá. Qual é a localização exata de Évora? Évora fica na região do Alentejo, fica ali no centro-sul de Portugal e Évora tem uma ótima localização. Pela sua localização central, ela fica a apenas 130 km de Lisboa, 400 km lá do Porto, 220 km lá de Faro, do sul do país e 102 km da divisa de Portugal com a Espanha. Então Badajoz, que é a cidade que faz divisa ali com Elvas, fica apenas 102 quilômetros. Então assim, a gente consegue ir de norte a sul do país percorrendo aí poucos quilômetros. Então essa localização de Évora é muito privilegiada, principalmente para quem de repente quer trabalhar em Lisboa e morar numa cidade mais calma, numa cidade um pouco mais barata. Então tem essa possibilidade, né? Principalmente nós brasileiros, a gente está um pouco acostumado com essa situação de andar vários quilômetros, né? De trabalhar em outras cidades. Então pra gente é um pouquinho mais fácil se adaptar a esse tipo de vida. Um pouquinho diferente dos portugueses, que às vezes aqui na esquina já é um pouco longe para eles. Eles já têm uma noção assim de espaço um pouco diferente. O Brasil, como é muito grande, a gente está mais acostumado a andar muitos quilômetros. Então existe sim essa possibilidade. Então essa localização de Évora aí é muito boa. Évora é uma cidade histórica, então em 86 ela foi classificada como Patrimônio Mundial pela Unesco. Então tem muito patrimônio histórico, tem muita cultura aqui na cidade, tem um templo romano do século I, além de vários museus e várias outras coisas muito interessantes para conhecer na cidade. Então é uma cidade muito turística, é uma cidade que recebe turista o ano inteiro, não apenas no verão, mas o ano inteiro. É uma cidade que está sendo sempre visitada, então é uma cidade que está sempre aí nos holofotes dos turistas. Vamos então falar de aluguel. O aluguel de Évora não é um dos mais baratos, tá? Não é mesmo. Existem cidades muito mais baratas do que a cidade de Évora em relação ao aluguel, principalmente as cidades do norte. Mas, atualmente, você consegue aí, de repente, um T1 em torno aí de 450, um T2 em torno aí de 650, não é um aluguel muito barato, como eu falei, mas os outros custos de vida acaba por compensar um pouco, a parte do transporte, da alimentação, né, e de outros custos acaba por compensar um pouco, mas em termos de aluguel não é dos mais baratos. Mas você pode também entrar nos sites como, por exemplo, o Idealista, o Imo Virtual, e dar essa pesquisada aí por você mesmo, dar uma olhadinha de quanto tá custando aí uma base de uma casa do tipo que você quer, T1, T2, T3, tá? Mas é assim que tá o aluguel atualmente em Évora, não é dos mais baratos de forma nenhuma. Claro que comparado a Porto, Lisboa, é muito mais barato, mas comparado a outras cidades, principalmente do Porto, é um aluguel um pouquinho alto sim. Bom, em relação a custo, né, outros custos, eu acho que tem uma média muito parecida no país inteiro, tá? Mas assim, vamos colocar aí de alimentação para um casal, por exemplo, um casal vai gastar em torno de 300 euros por mês, tá? Um pouco para mais, um pouco para menos, depende muito do estilo de vida, o que cada um, né, costuma comer, mas a base aí é de 300 euros. E as outras contas, como por exemplo luz, água, internet, televisão, fica aí entre 100 e 150, dependendo do pacote que você tem de televisão, dependendo do pacote que você tem aí de internet, tá? Mas temos assim de luz, quanto que você gasta, sendo frio, sendo calor, você pode variar de ar-condicionado, de aquecedor e tudo, mas em torno aí de 100 a 150 para outras contas e claro, outras despesas aí que você vai ter, você também tem que deixar à parte. Em termos de transporte aqui, existe sim o ônibus, né? Aqui existe apenas o ônibus em termos de transporte público, não existe nenhum outro tipo de transporte que você possa usar. Os horários são horários assim, um pouquinho mais complicados, não tem a cada 5 minutos, a cada 15 minutos, como tem, por exemplo, em Lisboa e cidades maiores, mas a cada meia hora, a cada 45 minutos, dependendo da linha. Os ônibus aqui não funcionam até muito tarde, em torno aí de 7h30 no máximo, os ônibus já param de funcionar aqui. O passe você consegue aí em torno de 30 euros um mês, tá? O passe para poder pegar os ônibus aí livremente durante o mês inteiro, mas não é, normalmente cidade pequena, não é muito favorável assim você usar o transporte público, obviamente que muita gente usa, mas tem que ter um controle aí maior do horário que você entra, do horário que passa os ônibus. Então de repente você vai ter que chegar um pouco mais cedo no trabalho, de repente você vai ter que esperar um pouquinho mais, mas é um caso aí
que normalmente acontece nas cidades pequenas, né? E Évora é assim, o transporte público não é muito bom, não é muito eficiente, não tem todo o tempo, então você tem que se adaptar ou então ter um transporte próprio. Vamos então agora falar dos bairros para se viver aqui em Évora, né? Évora possui 12 freguesias, né? Pode ouvir-se de freguesia como se fosse bairros. E eu vou dizer agora o que, na minha opinião, são os melhores, ou os que eu conheço melhor, o que eu moraria, né? Por exemplo. O primeiro é o bairro da São Mamed, Sé, São Pedro e Santo Antão. Isso tudo é o nome de um bairro. Esse bairro é um bairro mais central, é o centro histórico, né, da cidade. O bom é que você pode fazer tudo a pé, você tem acesso a praticamente todos os atrativos, os principais atrativos turísticos e patrimônio cultural da cidade, está tudo ali no centro histórico. Você consegue ter acesso a muita coisa ali a pé, restaurantes, lojas, né, que estão no centro, você consegue fazer tudo muito a pé. Mas, por outro lado, é ali onde tem mais movimentação, onde tem mais turistas. Em termos de casa, normalmente as casas são mais antigas, mais frias, mais úmidas, às vezes um pouquinho mais cara. Você não tem tanta liberdade com a sua casa em termos de, eu quero colocar uma janela, eu quero fazer um furo aqui, quero colocar uma coisa pra fora. Não, porque as casas têm que seguir um padrão, né, por estar no centro histórico, então tem que respeitar ali um padrão, né, qualquer coisa que você pode fazer. Alguns têm um preço um pouquinho mais alto, você não tem tanta liberdade, você não tem tanto espaço, normalmente são casas menores. Enfim, tem os seus prós e tem os seus contras morar ali no centro histórico, né? Muita gente gosta, principalmente pra, de repente, tem outras casas em outros lugares e acaba por alugar também essa casa para alojamento local, né? Para turistas, enfim. Mas em termos assim, de morar mesmo, como se fosse a sua primeira casa, eu acho um pouquinho complicado. É preciso que você avalie bastante, que você procure bastante uma casa que seja boa, uma casa que seja de repente reformada, né? Porque tem muitas casas que são muito antigas e pode apresentar umidade, às vezes é muito calor no verão, às vezes é muito frio no inverno, né? Porque não tem toda aquela estrutura preparada, né? E moderna. Enfim, mas é um bairro bom, é um bairro muito central, como eu falei, fica perto de tudo, perto do ponto de ônibus, né? Da rodoviária, fica perto do meio do trem, fica perto de tudo que tem ali no centro da cidade. Então, por um lado, é sim muito positivo. O segundo bairro é o Bacelo Senhora da Saúde, que é um bairro também muito tranquilo. Ele fica muito próximo do centro da cidade, ele fica logo depois das muralhas, então você consegue ter acesso ao centro da cidade em 10, 15 minutos no máximo caminhando. O bom é que é um bairro muito tranquilo, é um bairro que não fica naquele tumulto turístico, né? Também tem muita coisa próximo, então tem mercados próximos, o que às vezes no centro não tem, você tem que andar um pouquinho mais. Mas no próprio bairro da Senhora da Saúde, né, em Bacelo, você consegue ter acesso a mercado, a algumas lojas, enfim, é um bairro muito tranquilo, é um bairro muito familiar, tem cafés, tem algumas coisinhas, tem alguns mercadinhos pequenos e fica assim próximo da cidade, mas não fica naquele tumulto, né, que é o centro da cidade. Você encontra muitos tipos de casa, consegue apartamentos, casas, né, que são melhores, que são mais modernas, né, que não são tão antigas, então é um bairro também bem bacana que eu gosto. O outro bairro é o bairro da Horta das Figueiras, que também é um bairro que fica muito próximo do centro histórico, tá? Dependendo de qual a parte do bairro que você mora, você consegue também ir pro centro histórico em 5, 10 minutos, dependendo de onde você vai, né? É um bairro que tem tudo também, então tem vários mercados, tem academias, tem lojas, enfim, tem toda a estrutura, tem bancos, tudo que você precisa tem nesse bairro. É um bairro também muito tranquilo e próximo aí de várias coisas. Então, assim, esses três bairros que eu falei, um é o centro histórico, né, um centro mesmo da cidade, os outros ficam muito próximos do centro histórico e são bairros que tem tudo que você precisa, sabe? Então você não precisa depender aí de transporte público, de repente, para poder trabalhar e morar nesses três bairros. Também você consegue circular entre bairros também, andando pouco, sem andar tanto, né? Então, essas são aí as 3 dicas, né, de 3 bairros. Obviamente que existem outros, né, que também são bons, que de repente você que tem carro fica um pouco mais fácil, de repente são bairros mais afastados, mais tranquilos também, com boas casas, tá? Não quer dizer que não existam outros bairros bons, mas esses 3 são os que eu indico, principalmente para quem não tem transporte próprio, precisa aí se locomover e fazer tudo a pé. Bom, em relação à saúde em Évora, eu não posso reclamar. Aqui em Évora existem 3 hospitais, existem muitas clínicas para fazer vários tipos de exames. Então, assim, você praticamente encontra tudo que você precisa para poder, em termos de saúde, né, aqui em Évora. E algumas coisas muito específicas, alguma cirurgia muito específica, algum exame muito específico que não tem aqui, eles obviamente encaminham para Lisboa, que fica aqui a 1h30 de Évora, né? Então, não é tão longe. A saúde a saúde de Portugal, ela não é gratuita, né? Mas ela tem um custo bem baixo, comparado aí ao atendimento particular, né? Então você tem ali normalmente uma taxa moderadora para poder marcar uma consulta, para ir uma consulta aberta no seu centro de saúde. Então aqui você é atendido no centro de saúde, aqui tem médicos muito bons, como em todo lugar tem os bons e tem os maus, né? Então tem os hospitais, tem um hospital tanto público como também tem um hospital
particular, não é assim da melhor saúde de Portugal, mas tem um atendimento ok, se você precisar, você não vai ficar aí sem atendimento. Bom, vamos falar então aquilo que vocês gostam bastante, né, que é o mercado de trabalho. Bom, o mercado de trabalho de Évora não é muito variado, definitivamente. Aqui existem muitas vagas no setor do comércio, existe aqui também muitas fábricas, né, na zona industrial, então tem muitas fábricas de peças, então tem muita gente que se emprega nessas fábricas, que eles empregam normalmente muita gente, então tem muita gente de Évora, grande parte da cidade se empregam nessas fábricas. Aqui também tem a Embraer, né, que é uma empresa brasileira que também tá aqui em Évora, que também acaba por ajudar, né, a movimentar um pouquinho mais esse mercado. Mas fora isso, é basicamente serviços. Aqui, como é uma cidade turística, também movimenta bastante esse setor, então na parte da hotelaria, na parte da restauração, precisa-se sempre de empregados, né, precisa sempre de pessoas para trabalhar nessa área. É sempre bom você que fale pelo menos mais idiomas, né, o inglês é essencial. Fora o inglês, se você tiver mais algum idioma, é sempre importante para você conseguir essas vagas, mas isso não quer dizer que você quer um arquiteto, você quer um advogado, né, você quer sei lá, um contabilista, que você não vai conseguir trabalho na cidade. Obviamente que você pode conseguir, a oferta é muito menor, obviamente, em termos de comércio é muito maior, mas, obviamente, se você entrar lá no site, você vai encontrar uma vaguinha ou outra aí no seu setor. Então é sempre importante que você pesquise, que você entre nos sites, né, de empregos, que você procure pela cidade e veja as ofertas que tem, mas como eu falei, a grande maioria da massa de trabalho aqui de Évora é no setor de serviço e comércio. Agora, para terminar, né, quase terminando, temos aí então a parte da educação. Évora tem a Universidade de Évora, né, que é a segunda universidade mais antiga do país. Não é a melhor universidade do país, definitivamente, né, tá longe de ser uma das melhores, mas não é uma universidade ruim, né, existem alguns cursos que são, sim, cursos mais renomados, tem outros cursos da universidade que nem tanto, mas existe sim um curso superior para quem mora cá, né, então aqui é uma universidade que oferece cursos de graduação, de pós-graduação, né, de mestrado, doutorado, então você consegue uma grande variedade, não tem todos os cursos, mas tem a maioria deles, tá, então assim, em termos de educação, você não vai ter problema, tem muitas escolas também do ensino básico, do ensino secundário, também tem escolas técnicas, né, para quem quer se especializar, quem não quer fazer um ensino secundário normal ou quer fazer uma escola técnica, aqui também tem. Então, em termos disso, você não vai ter problema se você vier com filhos, que seja criança, que seja adolescente, né, que seja mais velho, queira fazer aí uma pós-graduação, um mestrado ou até você mesmo. Então, aqui existe sim a Universidade de Évora, que, como eu falei, né, não é a melhor universidade do país, mas não é uma universidade má. Bom, já em termos de lazer e atrações da cidade, a cidade é uma cidade pequena, não tem assim tanto lazer, aqui tem um shopping, mas é um shopping pequeno, mas tem cinema, nos próprios bairros existem os parquinhos, né, existem aí os atrativos para as criancinhas dos próprios bairros também, e é isso, assim, não existe muito mais, tem teatro também, obviamente, existem alguns concertos que tem na cidade, enfim, é uma cidade pequena, né, é uma cidade que tem, assim, muito atrativo, tem muito atrativo cultural durante o dia, por exemplo, tem muitos concertos, tem apresentações, né, de teatro, enfim, tem cinema, então esse tipo de passeio, esse tipo de atração você consegue, mas nada muito mais do que isso, né, mas pela localização do país você consegue ter acesso a muita coisa bacana nas cidades próximas, né? Mas na cidade em si você tem muitos bares, muitos restaurantes, dependendo muito do estilo de vida que você gosta, do tipo de lazer que você gosta, você encontra aqui na cidade sim, tá? E pra concluir, vale a pena morar em Évora, no Vale? Isso depende muito do seu gosto, né? Então se você gosta de uma cidade mais calma, mas também não é uma cidade completamente parada, é uma cidade meio termo, uma cidade sem tanto trânsito, né? Sem tanto tumulto, você não precisa ficar horas no trânsito, né? A cidade de Évora com certeza vai valer a pena. Claro que dependendo do seu trabalho, dependendo daquilo que você procura em termos profissionais, pode ser que não seja tão interessante. Por isso, a pesquisa é muito importante. Como todo destino, né, existem os seus prós, existem os seus contras. Eu, até agora, não tenho o que reclamar. Obviamente, tem coisas que eu gosto bastante, tem coisas que eu já não gosto muito da cidade. É normal. Qualquer lugar que eu for morar vai ter coisas boas e coisas ruins, na minha opinião, né? Mas é isso, gente. Eu quis aqui apresentar um pouquinho da cidade pra vocês, um pouquinho da minha opinião de como funciona, né, cada setor mais importante pra quem quer se mudar. E me diga aqui, você tem o sonho de morar em Évora? Você tá pesquisando em morar em Évora? O que você achou? O que você mais gosta? O que você menos gosta? Tem alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida também sobre a cidade, deixa aqui nos comentários que eu te respondo, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o primeiro episódio aí da cidade de Portugal. E em breve teremos aí outras cidades. Se você tiver alguma cidade que você queira muito que eu fale, deixa aqui nos comentários também que eu posso pensar de repente nos próximos. Eu faço sobre essa cidade que você tanto quer, tá bom? Não esqueça o quê? Do joinha, de se inscrever no canal também se não é inscrito, de compartilhar esse vídeo com
com outras pessoas. Se inscreva também, faça parte também do nosso grupo do Telegram, tá aqui embaixo também, lá você vai receber em primeira mão todos os links, todas as informações, todas as novidades, tá? Um grande beijinho, tchau, tchau, até a próxima.